Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão da maçonaria. Eu vejo... Eu acho que é um daqueles não assuntos, né? O pessoal fala muito de fake news na internet. E esse é um daqueles não assuntos, porque qual o problema do presidente ir numa loja maçom pedir voto? Não. Qual é a violação que o presidente comete? Qual é a violação, até do ponto de vista religioso cristão? Ele não deve ser membro da maçonaria, mas até isso é um assunto discutível, né? Nós tivemos maçons cristãos, uma ligação muito forte até entre o cristianismo e a maçonaria, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, até o início do século XX. Nos Estados Unidos isso perdurou até o século XX. Eu estava aqui buscando a lista dos presidentes americanos maçons, e aí eu estava lendo aqui, ó, George Washington, James Monroe, Andrew Jackson, James Polk, James Buchanan, Andrew Johnson, James Garfield, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Howard Taft, Warren Harding, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Lyndon Johnson e Gerald Ford. Eu não sei nem quantos eu citei aqui, mas é tão normal a ligação entre maçonaria e presidente. Todos esses, sem exceção, eram cristãos. Até porque todos os presidentes dos Estados Unidos até hoje sempre foram cristãos. Então, é um não assunto. Agora, não é nem que o presidente Bolsonaro é maçom. O que seria algo para as igrejas evangélicas, hoje a posição da maioria das igrejas evangélicas e da igreja católica também, é que você não pode ser maçom. Mas ele foi numa loja maçom. Ele foi numa loja maçom pedir voto. E isso aí não tem absolutamente nenhum problema. É um não assunto. O que torna a coisa toda mais interessante são que não foram só essas imagens que a gente mostrou aqui que começaram a circular na internet. O pessoal, para tornar o assunto mais interessante, já que ele realmente não tem nada por trás disso, pegou uma foto do Bolsonaro na loja maçônica e meteram um demônio, né? Photoshopearam até bem mal um quadro de um demônio. Não sei qual. A gente tem essa imagem, Paulo, se vocês quiserem colocar, a gente tem aí, é uma montagem, né? Tem a foto original ali e depois essa transferência da mesma cena, né? Dá para ver que é um recorte ali do centro da foto para uma outra imagem que aí tem, enfim, uns símbolos ali acima das pessoas que estão posando para a foto. Eu posso ser sincero com você? Eu não estou compreendendo qual é a treta. Eu também não, Qual mas é eu me pergunto a treta, posso falar? Quem fez isso foi o gabinete do ódio também é considerado fake news. O Alexandre de Moraes vai mandar prender. Político visita maçonaria, visita igreja evangélica, visita terreiro, visita tudo. Político visita. E faz sentido, né? Porque ele vai para todos de fato. Visitar terreiro para um evangélico é mais complicado. Tá? Porque, já expliquei isso aqui, a ortodoxia evangélica enxerga que essas entidades de terreiro não são entidades boas, para colocar de uma forma bonita aqui, sem ofender ninguém. Essa é a ortodoxia da igreja evangélica e de boa parte da igreja católica. Aliás, a ortodoxia católica também diz isso. Essas entidades não são entidades boas, não são, de fato, espíritos bonzinhos ou orixás ou qualquer coisa do tipo. Paulinho Figueiredo, você que tem um vasto cabelo, por favor, retoma a nossa conversa, querido, por favor. Eu queria aproveitar, então, já que esse assunto é bom, para trazer e desfazer algumas concepções equivocadas que às vezes as pessoas têm, principalmente as pessoas que não têm religião definida, não têm muito contato religioso, elas têm a respeito de algumas crenças. Então, você pode ter qualquer religião que você quiser, qualquer uma. Todas as religiões têm que ser respeitadas, o direito de credo foi criado justamente pelos cristãos. Agora, isso não significa que os cristãos entendam que todas as religiões estão corretas. Isso não existe. Para nós, cristãos, o cristianismo é a única religião correta. Todos os outros não cristãos devem ser convertidos, se quiserem ser salvos. Isso não é antigo, isso não é ultrapassado, isso é assim desde o início do tempo, desde o início do cristianismo. É assim hoje ainda para o Papa, é assim virtualmente para todas as denominações cristãs. Não é verdade, é absolutamente falso, mentiroso que a posição da Igreja Católica aceite todas as religiões de matriz afro, como se elas fossem verdadeiras. Isso não é verdade também para nenhuma denominação evangélica. O cristianismo acredita em um Deus único que conversa e interage diretamente com os homens,
que se fez carne na figura de Jesus Cristo para salvar e pagar o pecado dos homens. Esse é o centro da religião cristã. Desde o início, desde o princípio dos tempos cristãos, existe confronto teológico, e que descambou algumas vezes para o físico, mas espero que tenhamos ultrapassado esse momento, mas existe confronto teológico entre a igreja, e eu falo aqui igreja, não digo apenas a igreja católica, digo igreja como corpo de Cristo, entre a igreja e pagãos. As divindades pagãs, que sejam celtas, sejam todas as divindades de matriz pagã europeias, chamadas pagãs pelos cristãos, sempre foram rechaçadas. Ora, a visão das religiões afro, e aí coloco todas aqui, Yorubá, Ubanda, Candomblé, aqui nos Estados Unidos, Santeria, que é mais forte, a visão do Olorum como um governador dos céus e das terras inacessíveis, é absolutamente incompatível com o cristianismo. Esse sincretismo aconteceu apenas do lado das religiões afro, onde elas incorporaram as tradições cristãs, muitas vezes, para poderem ter a liberdade de culto que eles não tinham à época da fundação dessas religiões. E isso é verdadeiro. Isso sim é verdadeiro. Esse sincretismo não aconteceu para o outro lado. A ortodoxia católica ou cristã não prevê isso. E não é que isso é uma visão ultrapassada, isso não vai mudar com o tempo. Então, existe uma diferença grande entre maçonaria e essas religiões de matriz afro. A maçonaria não é uma religião. A maçonaria não prega nada a Deus nenhum. Você pode acreditar em qualquer entidade. O único requisito para você fazer parte da maçonaria é você acreditar num Deus supremo. Então, quando um candidato como Jair Bolsonaro vai numa religião afro, essas entidades são defendidas pela ortodoxia atual das igrejas como entidades, e aí lamento ter que usar esse termo porque eu não quero ser desrespeitoso com ninguém, mas é a ortodoxia, entidades demoníacas, ou pelo menos não divinas. E aí você tira a conclusão que quiser. Na maçonaria não há isso. Não há entidade. Tanto que para fazer como que se tivesse, alguém tem que meter um Photoshop lá de Besmat ou Beelzebub, sei lá qual foi o demônio que escolheram lá naquele momento.